Desde que eu tive o meu primeiro contato com a obra de Marcel Proust há alguns anos, eu já li, evidentemente, diversos outros autores excelentes, mas são poucos os que me causaram uma surpresa e uma experiência equiparável àquela que eu experimentei com Proust. Eu não gosto muito da ideia de listas ou de favoritos, especialmente quando se trata de literatura, porque diferentes autores trazem sempre uma perspectiva também diferente, uma visão particular. Toda grande obra literária é, em certa medida, o reflexo de uma individualidade. E nós somos tocados por diferentes obras e autores na mesma medida da singularidade de cada um deles. Agora, é claro que é também quase inevitável que nós venhamos a construir ao longo do tempo, ou com o amadurecimento da nossa experiência de leitura, uma certa predileção por alguns autores que, pelos mais diversos motivos, se comunicam conosco ou com a nossa experiência de vida, com a nossa perspectiva, de uma maneira mais íntima, ou mais acolhedora, talvez mais marcante. E eu menciono Proust porque, na minha jornada como leitor e como apreciador da literatura até aqui, nada se compara, em muitos aspectos, àquilo que ele me proporcionou. E mais recentemente, eu experimentei algo semelhante com outro autor. É claro que observadas as particularidades de cada um deles e as evidentes diferenças entre as suas obras. Esse autor é Henry James, um escritor americano do século XIX, portanto contemporâneo de Proust, que deixou o legado de uma vasta e rica obra literária que vai desde as narrativas mais curtas, contos e novelas, até grandes romances. Além de prolífico, Henry James foi um escritor dotado de uma sensibilidade, de uma perspicácia e de uma agudeza de observação e de compreensão das motivações inatas do ser humano que ficam muito evidentes naquilo que ele escreveu. Narrativas extremamente inteligentes, delicadas, sutis, cuidadosamente elaboradas e dotadas muitas vezes de uma fina ironia, algo que só os melhores autores alcançam. Essa percepção me motivou a compartilhar, em uma live transmitida no meu Instagram, alguns comentários, reflexões e impressões pessoais a partir da leitura de 3 novelas ou contos longos geniais desse autor, que eu li em sequência. São elas: A Fera na Selva, publicada em 1903, A Madonna do Futuro, publicada em 1873, e A Lição do Mestre, publicada em 1888. Acompanhe então uma leitura comentada de trechos dessas 3 belíssimas obras de Henry James. Bom, antes de mais nada, muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês. Essa é apenas a primeira, espero que a primeira de muitas lives que eu me propus a fazer. Para quem começou a me acompanhar mais recentemente, só para vocês entenderem a motivação disso, né, e o objetivo, há algum tempo eu comecei a compartilhar e isso está salvo num destaque. Já são 2 destaques, né? Porque os destaques aqui no Instagram tem um limite, né, de stories que você pode colocar. Mas eu comecei há algum tempo a fazer sequências de stories com alguns nem tão rápidos assim, né? Mas comentários de leituras que eu tenho feito, né? Comentários assim, muito espontâneos, despretensiosos, né, de certa forma, a partir de leituras. São leituras comentadas, né? E o que eu comecei a perceber é que muitos desses stories acabavam ficando super longos, né? Assim, com sequências de 20, 25, 30 stories, porque eu começava a gravar e enfim, nem percebia o tempo passar e muitas vezes eram vídeos que chegavam até perto de 30 minutos. E aí eu pensei, talvez seja mais interessante, o formato mais interessante para deixar isso organizado seja fazer lives periodicamente, e aí fica mais fácil de deixar a live salva no meu feed, né? Depois eu coloco também lá no meu canal do YouTube, porque ali eu consigo organizar por capítulos, etc. Então fica mais fácil e acho que mais bem organizado para quem quiser assistir depois, né? Porque bastante gente me pediu, deixa isso salvo e tal. Então eu pretendo continuar fazendo essas leituras compartilhadas, né? Também no formato de story, mas
procurando manter, quando for um story que vai ali para o destaque, alguma coisa um pouquinho mais curta, que não seja longa demais, e aí talvez uma vez por semana eu vou começar a tentar me organizar para fazer live como a gente está fazendo aqui hoje, tá? Então obrigado por quem está prestigiando a primeira edição aqui dessa nova ideia, tá? Então vamos lá. A proposta de hoje, como eu disse, é compartilhar algumas impressões aqui minhas, pessoais, a respeito de um autor americano, que é o Henry James, né? Primeiro, assim, uma rápida justificativa, né? Por que eu me propus a falar desse cara? Quem me acompanha já há mais tempo, desde que eu comecei a falar de maneira um pouco mais estruturada aqui sobre literatura, e também não faz tanto tempo assim, né? Eu comecei a fazer isso em meados de setembro do ano passado, mas certamente quem me acompanha há mais tempo já percebeu o apreço que eu tenho por um cara chamado Marcel Proust, né? Um escritor francês, o autor uma obra magnífica que é Em Busca do Tempo Perdido. Ele escreveu outras coisas, mas essa é de longe a principal obra dele. E eu não sou muito adepto assim de listas, sabe, relações de top 5 escritores, por exemplo. Eu acho que cada escritor ou escritora tem evidentemente a sua particularidade, e o que é refletido na obra de um escritor ou de uma escritora é o reflexo de uma individualidade, e eles podem nos tocar de diferentes maneiras, né? Então eu realmente não sou muito adepto de relações ou listas dos melhores escritores ou escritoras, nada muito nesse sentido. No entanto, eu também acho que a gente não pode se privar de perceber os escritores que nos tocam realmente de uma maneira um pouco mais contundente, né? E na minha ainda muito, muito singela trajetória, né, no contato com a literatura, em especial a literatura clássica, sem sombra de dúvida que o autor cuja obra até agora mais me comoveu, mais me tocou, foi Marcel Proust, né? Em Busca do Tempo Perdido é um romance absolutamente monumental em todos os aspectos, né? Então eu já falei bastante sobre ele. E eu resolvi falar hoje sobre o Henry James porque desde a primeira vez em que eu tive contato com a obra de Proust, há alguns anos, é claro que eu tenho hoje uma rotina de leitura realmente bem definida. Eu leio todos os dias infalivelmente. Eu realmente tenho intencionalidade na maneira como eu direciono meu tempo para isso. Hoje considero isso também como parte do meu trabalho. Então eu já tive contato com diversos autores excelentes desde aquele contato que eu tive com o Proust, mas eu me sinto muito confortável em dizer que o Henry James, desde então, foi o cara que mais me surpreendeu, tá? Recentemente eu li em sequência 3 novelas do Henry James. Depois de ter lido a primeira delas, que é a novela A Fera na Selva, eu comprei quase tudo que ele escreveu. Assim, quase tudo acho que seria um exagero, mas eu até fiz aqui alguns stories também nos últimos dias, mostrando as minhas adições mais recentes, né, a minha biblioteca. E eu comprei uma boa parte do que ele escreveu, né? Encontrei bastante coisa na estante virtual. Eu tenho essa característica: quando um autor me surpreende, eu quero me aprofundar. Foi o que eu fiz com Proust e é o que eu estou fazendo agora com o Henry James, né? Então eu li em sequência 3 obras dele, né? 3 novelas. A Fera na Selva. Eu não estou com um livro físico aqui porque ele está emprestado, mas eu comprei uma edição de uma editora portuguesa chamada Quid9. Eu acho que essa editora não existe mais. Eu comprei pela estante virtual e é uma edição muito boa. Eu gostei muito da tradução no português de Portugal mesmo, né? E na sequência eu li mais essas 2 aqui, ó. Essa é uma delas, A Madonna do Futuro. E essa edição aqui é da Imago, é de uma coleção da editora Imago muito bacana, a coleção Lazuli. Eles editaram várias obras narrativas um pouco mais curtas, né? A maioria são novelas, mas assim, magníficas, né? E então, na sequência eu li essa daqui, A Madonna do Futuro, e depois terminei hoje, inclusive, a leitura dessa daqui, ó, que eu tenho nessa edição aqui, que é um livrinho bem pequenininho. Ele tem um pouco mais de 100 páginas, mas num formato bem pequeno, da editora Paz e Terra,
O título dessa daqui é A Lição do Mestre, também do Henry James, tá? Então, basicamente, eu li essas 3 obras em sequência: A Fera na Selva, A Madonna do Futuro e A Lição do Mestre. E eu fiquei, assim, estupefato. Eu fiquei muito positivamente surpreso com a qualidade literária desse cara. Ele é realmente genial, tá? Ainda acho que é muito cedo para estabelecer qualquer parâmetro de comparação aqui entre ele e Proust, talvez nem seja o caso, acho que isso não faz muito sentido, mas eu realmente gosto de Proust e eu posso dizer agora que eu realmente gosto também do Henry James. O cara é muito, muito bom, tá? Então a minha ideia hoje assim como eu fiz, né, com os conteúdos que eu desenvolvi em torno da obra de Proust, tem bastante coisa no meu canal do YouTube para quem quiser ver depois. Eu tenho uma playlist lá intitulada A Vida por Escrito. Tem bastante vídeo em que eu comento Em Busca do Tempo Perdido. Mas hoje eu quero fazer uma dinâmica um pouco diferente. Eu quero demonstrar, né, provar, mostrar evidências da genialidade desse cara, lendo e compartilhando alguns trechos, lendo e comentando brevemente alguns trechos dessas 3 novelas, tá? Antes disso, então, para quem não conhece, nunca tinha ouvido falar do Henry James, ele era americano, perdão, ele nasceu, salvo engano, em Nova York, e nasceu em 1843, então um autor americano do século XIX, faleceu em 1916, eu acho. Então acho que ele e Proust eles foram contemporâneos, né? Proust acho que faleceu em 1927, se não me engano. Não sei se eles chegaram a se conhecer, acredito que sim, porque, pelo que eu percebi, o Henry James teve uma relação muito próxima com a Europa, embora ele seja americano, né? Ele é constantemente mencionado, inclusive no prefácio dessa novelinha aqui, A Madonna do Futuro. O tradutor diz que ele era o mais britânico de todos os americanos, mas também poderia ser considerado o mais americano de todos os britânicos. Então parece que ele teve uma relação realmente próxima, né, com a Europa. Ele tem até um livro que eu também comprei, que o título é Horas Italianas, e é uma espécie de livro de memórias em que ele compartilha experiências pessoais dele nas diversas ocasiões em que ele esteve na Itália. Então, enfim, é um cara que acho que se aproximou bastante da Europa, tanto é que no final da vida ele foi naturalizado como britânico, né? Mas ele nasceu nos Estados Unidos, então, em 1843. Se você jogar o nome desse cara no Google, né, a primeira coisa que você vai ler ali é que ele foi uma das principais figuras do realismo da literatura do século XIX. Eu, sinceramente, também assim, não fico muito preso a esse tipo de distinção de escolas específicas, de estilos específicos, mas o que eu pessoalmente percebi lendo na sequência essas 3 novelas são características que me parecem muito mais impressionistas, talvez, do que realistas, né? Sem sombra de dúvida que, se a gente compara, né, um nome da literatura brasileira, da literatura clássica brasileira, que é reconhecidamente um cara que podemos dizer que faz parte do realismo, que foi o Machado de Assis, de fato você consegue perceber similaridades nesse sentido, né? Mas eu percebi nas obras do Henry James algumas características que eu acho que a gente poderia dizer que são impressionistas, principalmente na novela A Fera da Selva, tá? Eu já explico um pouco o porquê disso. Mas então, essa é uma rápida introdução a respeito do cara, né? Quem foi o Henry James. E antes de entrar então nas 3 obras especificamente, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que ele escreveu em alguns ensaios. Eu comprei também esse livro aqui, ó, A Arte da Ficção. É um livro de ensaio, né, de crítica literária. Ele também escreveu crítica literária, né, desenvolveu trabalhos importantes no âmbito da crítica literária, além dos muitos romances, novelas e contos. Foi um escritor bem prolífico, assim, ele escreveu bastante. Se eu não estiver enganado, acho que foram mais de 20 romances e mais de 100 narrativas curtas ao longo da carreira literária dele. Então ele escreveu bastante e também fez crítica, né? E nesse livro aqui, vejam só como é interessante a maneira como ele percebe, como ele enxerga o próprio ofício da escrita, né, a labuta literária, especificamente a confecção de um romance. Tá? Ele diz o seguinte: um romance, em sua definição mais ampla, é uma impressão direta e pessoal da vida. Isso, para começar, constitui seu valor,
que é maior ou menor de acordo com a intensidade da impressão. Mas não haverá intensidade alguma, e portanto valor algum, se não houver liberdade para sentir e dizer. A execução pertence apenas ao autor. É o que há de mais pessoal, e o medimos por ela. A vantagem do artista, o seu luxo, assim como o seu tormento e sua responsabilidade, é a de que não há limites para o que ele quiser tentar como executante. Não há limites para seus possíveis experimentos, esforços, descobertas, conquistas. Então acho que essa é uma boa introdução para a gente entrar um pouco na cabeça do cara, né, do criador, né? E eu acho que vocês vão perceber, à medida em que eu leio aqui alguns trechos dessas 3 obras, que como eu ouvi inclusive o professor Rodrigo Gurgel, num vídeo que ele comenta a novela A Fera na Selva, ele diz que a escrita do Henry James é uma escrita profundamente cerebral. Eu acho que é uma boa forma de definir realmente o estilo da escrita dele. Você percebe nitidamente a maneira como ele cuidou do processo, né? É realmente um processo como se fosse um artesão, né? Assim, intensamente dedicado ao seu ofício. Porque uma coisa que chama a atenção, e eu já percebi isso depois de ler A Fera na Selva, que é uma novela relativamente curta, ela tem cerca de 100 páginas, né? O que chama a atenção é que, mesmo em se tratando de uma narrativa relativamente curta, a novela, para quem não está habituado ao termo, ela fica basicamente uma coisa que fica mais ou menos no meio termo entre um conto, que é mais curto geralmente, e um romance, que é mais longo, né? Mas o que me impressionou foi a maneira como, mesmo em narrativas curtas, ele consegue alcançar uma profundidade de reflexão, de ponderação, uma profundidade até de ponderação filosófica, né? Envolvendo o fluxo de pensamento, de consciência, as motivações para a tomada de decisão dos personagens, assim, de uma profundidade impressionante, né? Então, você nota, se você fizer uma leitura atenta, cuidadosa, é impossível não observar que o cuidado que ele teve com a confecção de cada parágrafo, sabe? E de cada sentença dentro de um parágrafo, né? Eu não consegui detectar absolutamente nenhum excesso no que foi escrito, pelo menos nessas 3 novelas, A Fera na Selva, A Madonna do Futuro e A Lição do Mestre. Não há excesso, não há encheção de linguiça, sabe? E eu, pelo menos, acho que já alcancei um estágio assim na minha experiência de leitura, na minha prática pessoal de leitura, em que quando tem alguma encheção de linguiça, eu consigo detectar, sabe? Eu acho que fica evidente, né? Mas nas obras desse cara você percebe que não tem excesso algum. Tudo que está ali tem uma razão de ser, tem um propósito muito específico, sabe? Faz absolutamente todo sentido. É como se ele tivesse uma capacidade muito diferenciada, que eu também observo evidentemente nas obras do Proust, né? De realmente se colocar na ótica, no lugar, nos sapatos de cada um dos personagens, independentemente de qual seja o narrador, seja um narrador em primeira, em terceira pessoa, não importa, né? E foi interessante ler essas 3 novelas porque isso muda, né, entre elas. Mas independentemente de qual seja a ótica da narrativa, ou a ótica, a perspectiva a partir da qual a história é narrada, né, ele evidentemente se esforçou, dedicou o tempo necessário para entrar no papel, para se colocar no papel de cada um dos personagens. Não é como se ele tivesse só desenvolvido uma perspectiva única de um narrador onisciente, né? Que tece então os seus comentários, as suas observações a respeito das motivações, a respeito de como os personagens tomaram as decisões que tomaram, por que fizeram o que fizeram. Não, a narrativa é tratada de uma forma que é como se você, a cada momento, em cada diálogo, nas observações que são colocadas nos momentos que conectam os diálogos, as interações com os personagens, né, você consegue de fato compreender plenamente o que motiva cada um deles, sabe? Então acho que isso assim é de uma riqueza fenomenal, né?
Tem uma outra coisa que é interessante aqui mencionar, num conto dele, que é um conto intitulado The Middle Years. Esse conto especificamente eu não cheguei a encontrar ainda traduzido, tá? Não sei se tem tradução. Mas ele diz o seguinte, numa parte desse conto: trabalhamos no escuro, fazemos o que podemos, damos o que temos. A nossa dúvida é a nossa paixão, e a nossa paixão é o nosso trabalho. O resto é a loucura da arte. Então, o Henry James, eu percebi que, principalmente na novela A Madonna do Futuro e a Lição do Mestre, a temática da própria concepção artística é muito presente, né? Inclusive, nessas novelas, a ambientação, né, da narrativa, a história se passa num contexto em que os personagens têm interações relacionadas ao ofício artístico, por assim dizer, né? A labuta artística, seja ela literária ou em qualquer outra expressão de arte. Então, claramente, né, o Henry James utilizou as obras que ele escreveu para desenvolver uma reflexão, uma ponderação a respeito do seu próprio ofício, né? Da sua própria prática artística, né? E ele realmente fez isso de uma forma muito bonita, tá? Então vamos agora entrar de fato em cada uma dessas narrativas, e aí eu vou compartilhar com vocês alguns trechos e comentá-los brevemente para que oportunamente, né, esse é o objetivo, isso possa estimular o interesse em vocês para lerem as respectivas obras e perceberem a partir disso porque que eu achei esse cara realmente genial, tá? Então a primeira delas, A Fera na Selva, eu não estou aqui com um livro físico, mas eu tenho todos os meus highlights aqui no computador. Ela se dá no contexto de uma relação, eu vou resumir a história, tá? Não vou me aprofundar aqui na narrativa em si, mas ela se dá no contexto de uma relação entre um homem e uma mulher, né? E ela trata majoritariamente de 3 questões centrais, A Fera na Selva. A primeira delas é uma questão relacionada a expectativas que são construídas, mas que não são totalmente realizadas, portanto, expectativas não alcançadas, né? E as implicações que isso tem ao longo da vida de uma pessoa, né? A segunda questão é uma espécie de distanciamento, um alinhamento de uma pessoa em relação a si mesma, ou de uma pessoa em relação à sua própria condição, à sua própria realidade, ao seu próprio destino. O personagem central, o John Marcher, é um cara que se mostra ao longo da narrativa como alguém que por alguma razão se distanciou de si mesmo, se distanciou da sua própria condição, e de uma percepção mais clara a respeito do seu próprio destino. E a terceira questão bem central nessa novela é justamente a dinâmica dessa relação potencialmente amorosa, uma relação que poderia ter frutificado, inclusive a partir de um casamento, de um relacionamento conjugal, mas que fica à mercê justamente desse alinhamento do John Marcher em relação a si mesmo. E por isso essa relação não se concretiza, né? Ela fica como um potencial, um mero potencial que nunca é plenamente alcançado. E isso, evidentemente, à medida em que o personagem começa a refletir a respeito da sua condição, a respeito da sua história, da sua trajetória, da relação que ele construiu com essa mulher, isso traz assim um peso enorme, né? E para quem depois tiver de fato a curiosidade de ler esse livro, eu realmente encorajo vocês nessa direção. O final dessa novela é uma coisa absurdamente genial. Assim, os últimos parágrafos são incríveis, tá? Eu vou então ler algumas partes para vocês, para que vocês se ambientem aí em relação a tudo isso, né? Primeira delas, tá? Aqui acho que a gente vai ter uma primeira tônica, né? Uma primeira visão a respeito da dinâmica dessa relação, tá? Entre o John Marcher, um dos personagens principais, e a May Bartram, que era uma amiga dele, que ele reencontra depois de algum tempo, mas com quem ele tinha uma relação de bastante intimidade. Então vou ler agora para vocês.
A forma concreta que essa relação deveria ter tomado, tal como se apresentava, era o casamento. O diabo era que, justamente porque se apresentava assim, tornava o casamento impossível. E aqui já é uma rápida observação. Esse trecho é importante. Percebam a sutileza disso. O diabo era que, justamente porque se apresentava assim, tornava o casamento impossível. A convicção, a apreensão, em resumo, a obsessão dele, não era um privilégio que se pudesse pedir a uma mulher para compartilhar. E essa consequência era justamente o que o atormentava. Alguma coisa estava ali à sua espera, entre as circunvoluções dos meses e dos anos, como uma fera agachada na selva, a preparar o salto. Se a fera estava destinada a matá-lo ou a morrer, era irrelevante. O fundamental seria o seu salto inevitável, e a lição a retirar daí, que um homem que se prezasse não levaria consigo uma senhora para uma caçada ao tigre. Era essa a imagem que ele por fim formulara para configurar a sua vida. Então, eu sei que não é a mesma coisa, né? Vocês estão ouvindo a minha leitura e eu estou olhando para o texto, a experiência é diferente, né? Por isso que eu não sou adepto de audiolivro, mas então eu sei que não é a mesma experiência, mas esse parágrafo, assim, para mim já simboliza a grandeza do cara, sabe? Vejam como que em algumas linhas ele conseguiu colocar a essência, né, de uma problemática gigantesca. É o resumo de algo extremamente complexo, mas eu não tiraria nem colocaria nada nesse parágrafo, sabe? Tudo que deveria estar aqui está aqui, como deveria, né? Eu vou ler mais uma vez, tá? A forma concreta que essa relação deveria ter tomado, tal como se apresentava, era o casamento. O diabo era que, justamente porque se apresentava assim, tornava o casamento impossível. A convicção, a apreensão, em resumo, a obsessão dele, não era um privilégio que se pudesse pedir a uma mulher para compartilhar. E essa consequência era justamente o que o atormentava. Alguma coisa estava ali à sua espera, entre as circunvoluções dos meses e dos anos, como uma fera agachada na selva a preparar o salto. Se a fera estava destinada a matá-lo ou a morrer, era irrelevante. O fundamental seria o seu salto inevitável. E a lição a retirar daí, que um homem que se prezasse não levaria consigo uma senhora para uma caçada ao tigre. Era essa a imagem que ele por fim formulara para configurar a sua vida. Então ele configurou a sua vida a partir dessa noção, né? E é isso que fez com que essa relação, potencialmente uma relação muito bonita que poderia se estabelecer e frutificar entre eles, nunca se realizasse. Um comportamento, em certo sentido, egoísta, egocêntrico, por parte do John Marcher, que era um cara que confidencia à sua amiga May Bartram, numa ocasião, já no começo do livro, que ele tinha uma impressão clara, ele tinha uma convicção de que havia alguma coisa de grandiosa para acontecer na vida dele. E aí que entra a alusão da fera na selva, né? Como se houvesse de fato uma fera à espreita, à espera da ocasião para dar o bote, né? E esse cara simplesmente se colocou numa condição de espera, né? Ele era convicto de que havia alguma coisa para acontecer, ele não sabia exatamente o que, em que âmbito da vida dele isso poderia acontecer, mas ele se muniu de uma perspectiva de que ele não poderia trazer uma mulher, nesse caso a May Bartram, para participar disso com ele, né? E a May, inclusive, ela desenvolve, é uma personagem também muito bonita, muito bem desenvolvida pelo Henry James, porque é uma mulher que acaba se resignando de alguma forma. Ela, de certa forma, procura salvar o amigo dela dessa própria condição na qual ele tinha se colocado, né? Em alguns momentos ela chega a demonstrar, ela faz seguidas tentativas de demonstrar aquilo que ele não conseguia enxergar, mas ele continuava fechado nessa noção de que ela não poderia fazer parte disso, sabe? Então esse parágrafo acho que já resume tudo brilhantemente, né? Um pouco mais adiante, esse é um parágrafo forte também, o James escreve o seguinte, vou ler novamente, tá? Agora já uma outra parte. Ele era complacente consigo próprio, mas ela era-o ainda mais,
em parte por estar em melhor posição para ter uma perspectiva mais clara da questão e poder, dessa forma, seguir os vestígios da sua perversão ao longo de troços de um percurso que ele mal podia adivinhar. Ele sabia o que sentia, mas, além de saber isso, ela sabia também o que ele parecia. Ele estava consciente de cada uma das coisas importantes que estava insidiosamente impedido de fazer, mas ela conseguia ver o conjunto dessas coisas e o quanto ele poderia ter feito se carregasse um peso menor no espírito, estabelecendo o grau de malogro de um homem inteligente como ele. Acima de tudo, ela estava dentro do segredo da diferença entre os papéis socialmente assumidos, os do modesto escritório de um funcionário público, do homem que geria o seu pequeno patrimônio, a sua biblioteca, o jardim da casa de campo, as pessoas que em Londres o convidavam e a quem retribuía os convites. E a indiferença que reinava por baixo desses papéis e que transformava todo o seu comportamento, ou tudo aquilo que se podia classificar minimamente como comportamento, num longo ato de dissimulação. Chegara a um estado em que usava uma máscara pintada com um rictus social, de onde saía, pelos buracos dos olhos, um olhar com uma expressão que nada tinha a ver com as restantes feições. E mesmo ao cabo de tantos anos, o estúpido mundo apenas suspeitava ligeiramente. Só May Bartram tentara e conseguira, com indescritível arte, o feito de olhar em simultâneo aqueles olhos de frente e misturar a sua visão na dele, como se olhasse por cima do seu ombro e espreitasse também ela pelas aberturas da máscara. Lindo, né? Aqui a gente já consegue perceber como o autor construiu, né, a maneira como a May Bartram conseguia ler o John Marcher. Ela tinha uma leitura absolutamente coerente, consistente, íntima da natureza desse homem, né? Vamos mais alguns aqui dessa que eu acho que vale a pena, tá? Deixa eu só localizar aqui. Peraí. Aqui. Agora aqui a gente já está um pouco mais adiante, tá? Na narrativa. Algumas coisas aconteceram e a gente está agora no meio de um diálogo entre os dois, tá? Eu continuaria, aqui é a May Bartram que começa dizendo: eu continuaria a viver para ti, se pudesse. O que está acontecendo aqui, tá? Rápido comentário. Ela adoece, ela está doente nessa ocasião e o prognóstico não é positivo da doença, tá? Então, eu continuaria a viver para ti, se pudesse. Os seus olhos fecharam-se um pouco, como se, recolhida para dentro de si própria, estivesse a fazer um último esforço. Mas não posso, disse ela, erguendo-os de novo para se despedir dele. E não podia, de fato, como se veio a verificar muito rapidamente. E ele não teve uma visão dela depois disto que não fosse de escuridão e morte. Separaram-se para sempre com aquela estranha conversa. O acesso à câmara de sofrimento de May, rigidamente guardada, foi-lhe quase totalmente proibido. Ele sentia agora, além disso, aos olhos dos médicos, das enfermeiras, de 2 ou 3 parentes atraídos provavelmente pela hipótese do que ela teria para deixar, quão escassos eram os direitos, como nestes casos se chamavam, que ele tinha para apresentar, e quão estranho poderia até parecer que a intimidade deles não houvesse produzido mais. O mais estúpido dos primos em 4º grau possuía mais direitos do que ele, embora ela não tivesse representado nada na vida de tal pessoa. May fora a parte mais importante da vida dele, pois que outra coisa poderia ter sido para se revelar tão indispensável? Os caminhos da existência eram muito estranhos, confrontando-o agora com a anomalia da sua falha, como ele agora a considerava, de não ter conseguido produzir direitos sobre ela. Uma mulher poderia ter sido, como fora tudo para ele, e não existir nenhuma relação que fosse reconhecível por terceiros. Se isso foi visível nas semanas que antecederam o desfecho, tornou-se ainda mais evidente durante a última homenagem prestada, no enorme e cinzento cemitério londrino, aquilo que fora mortal e precioso na sua amiga. O grupo em redor da campa não era muito numeroso. A campa, como isso aqui foi escrito em português de Portugal, né? A campa é a lápide, né?
o local onde a pessoa é enterrada no cemitério. O grupo ao redor da campa não era muito numeroso, mas Martyr sentiu que se houvesse ali 1 milhar de pessoas, a importância que lhe davam seria exatamente a mesma. Estava, em resumo, a confrontar-se com o fato de, a partir de agora, poder beneficiar extraordinariamente pouco do interesse que May lhe devotara em vida. Não sabia dizer o que havia esperado. Não esperara certamente esta dupla privação. Não se sentia apenas despojado do interesse dela, mas também, por uma qualquer razão que não conseguia alcançar, da distinção, da dignidade, da propriedade, que mais não fosse, de um homem enlutado. Era como se aos olhos da sociedade ele não estivesse claramente enlutado, como se ainda faltasse algum tipo de prova ou sinal, e apesar disso o seu caráter nunca pudesse ser atestado, nem a deficiência compensada. Houve momentos, à medida que as semanas iam passando, em que lhe apetecera tomar uma atitude quase agressiva e afirmar alto e bom som que sofrera a perda de uma pessoa íntima, só para que lhe fizessem perguntas e ela assim ficasse registrada, para alívio do seu espírito. Todavia, os momentos de irritação impotente sucediam-se rapidamente a estes, os momentos em que, observando as coisas de outra perspectiva, em boa consciência, mas despojado de expectativas, deu por si a pensar se não deveria ter começado a atuar, por assim dizer, muito antes. Ele deveria ter começado a atuar muito antes. Então aqui o cara já começa a perceber o que ele perdeu, né? o que ele deixou de fazer. E ele já começa a sentir na pele as consequências disso, né? Acho que vale mais alguns trechos aqui dessa novela, pessoal. Deixa eu selecionar alguns aqui. Vamos lá. Mais um parágrafo, tá? Deu por si, na verdade, a pensar em várias coisas, e a essa última especulação muitas outras se vieram juntar. O que poderia ele ter feito, afinal, durante a vida dela, sem denunciar a ambos? Não poderia ter feito saber que ela o estava a vigiar, porque isso teria tornado pública a superstição da fera. Era isso que agora o impedia de falar, agora que a selva fora esvaziada e a fera fugira. Tudo soava demasiado tonto e demasiado escasso. Nesse aspecto, a extinção do elemento de suspense na sua vida era de tal ordem que o surpreendia. Não conseguia descrever aquilo a que este efeito se assemelhava, a não ser como a cessação abrupta, a proibição total, de música talvez, mais do que qualquer outra coisa, num lugar acostumado e habituado à sonoridade e à atenção. Se no passado ele tinha, em alguma ocasião, considerado a hipótese de desvendar esta imagem, pois não o havia ele feito a ela, fazê-lo hoje, e falar a alguém sobre a selva desbravada e confiar-lhe que agora para ele já é um lugar seguro, seria não só sujeitar-se a que o ouvissem como se estivesse a contar uma história da carochinha, mas ouvir-se a si próprio a contar uma. Aquilo a que a selva estava reduzida, na verdade, era ao pobre Martyr a vaguear por entre o capim, onde não havia vida a espreitar, bafo a arquejar, olho maligno a refugir de hipotético covil, parecendo andar vagamente à procura da fera e sentindo claramente a sua falta. Martyr deambulava por uma existência que se tornara estranhamente espaçosa e, parando irregularmente em sítios onde a vegetação rasteira da vida lhe parecia mais densa, a questionar-se longamente, a imaginar secreta e amargamente se ela teria espreitado aqui ou acolá. De toda forma, a fera já teria saltado. O que estava pelo menos consumado era a sua crença na verdade da segurança que lhe fora dada. A mudança da antiga sensação para a presente era absoluta e definitiva. Aquilo que devia acontecer acontecera tão absoluta e definitivamente que ele era incapaz de sentir qualquer medo ou esperança para o futuro. De tal forma estava afastada a possibilidade de haver algo ainda por vir. Doravante passaria a viver com a outra questão, a do seu passado não reconhecido, a de ter de presenciar a sua sorte impenetravelmente abafada e escondida. Essa parte em que ele faz a alusão, né, à questão da fera na selva, a fera sumiu, né? O que deveria ter acontecido aconteceu e não era nada daquilo que ele esperava, e é algo absolutamente dramático, né? E aí ele se vê incapaz de esperar qualquer outra coisa. É muito forte essa parte, né? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que vale ler que não seja longa demais.
Essa é legal também. Então, depois que a May vem a falecer, né, em virtude da doença, ele passa algum tempo viajando, ele passa por um processo de autoanálise, por assim dizer, né, uma reflexão bem profunda, né, de tudo que havia acontecido. Então, nessa ocasião aqui, esse trecho que eu vou ler para vocês, ele já havia então passado algum tempo no estrangeiro, né, viajando. Depois disso, andou 1 ano pelo estrangeiro, visitando as profundezas da Ásia, perdendo-se em cenários de interesse romântico, de superlativa santidade. Aquilo que se lhe tornou evidente em todo lado foi que, para um homem que vivera o que ele vivera, o mundo era um lugar vulgar e fútil. O estado de espírito em que vivera todos aqueles anos surgia-lhe em contraponto como uma luz que coloria e refinava tudo. Uma luz junto da qual o brilho do Oriente era ordinário, berrante e superficial. A terrível verdade era que perdera, com tudo o resto, um grau de distinção. As coisas que via não podiam deixar de ser banais, porque ele se tornara banal na maneira como as olhava. Agora era simplesmente um deles, estava caído no pó, sem ter onde se agarrar para se sentir diferente. E havia horas em que, frente aos templos dos deuses e aos sepulcros dos reis, o seu espírito se voltava em busca de uma nobre associação para a pedra tumular quase lisa nos subúrbios londrinos, local onde a May havia sido enterrada. Ela tornara-se mais intensamente ainda com o tempo e a distância na única testemunha de uma glória passada. Essa campa era a única prova, o único orgulho que lhe restava. Comparadas com ela, nem as glórias passadas dos faraós tinham o menor significado. Não admira que tenha voltado a ir visitá-la, mal regressou. Foi para ali tão irresistivelmente arrastado como da outra vez, mas com uma espécie de confiança que era fruto, sem dúvida, dos muitos meses que haviam decorrido. Ele vivera, apesar de tudo, uma mudança de sentimentos, e ao deambular pela terra viajara, por assim dizer, da circunferência para o centro do seu deserto. Essa parte eu acho espetacular. Ele vivera, apesar de tudo, uma mudança de sentimentos, e ao deambular pela terra viajara, por assim dizer, da circunferência para o centro do seu deserto. Instalara-se na sua segurança e aceitara a inevitável extinção, afigurando-se a si próprio, algo pitorescamente, como um daqueles velhinhos que se lembrava de ter visto e de quem se dizia, embora agora estivessem magros e encarquilhados, que no seu tempo se haviam batido em 20 duelos ou sido amados por 10 princesas. Eles haviam sido extraordinários para os outros, enquanto ele fora extraordinário apenas para si próprio. O que era, todavia, precisamente a causa da sua urgência em renovar o prodígio, regressando, como poderia classificá-lo, à sua própria presença. Isso fizera-o estugar o passo para não se atrasar mais. Se essa visita fora tão urgente, isso devia-se a ter estado demasiado tempo separado daquela parte de si próprio que era agora a única a que dava valor. Vocês estão percebendo? Espero que vocês estejam percebendo a genialidade do que está escrito, né? É tudo assim muito proposital, é tudo muito premeditado, é tudo muito bem pensado, né? Esse cara realmente se debruçou sobre o trabalho dele quando ele foi escrever. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Tem alguns que são muito longas, então estou escolhendo aqui a dedo. Eu não quero só ler o que está mais no final, porque assim, o final dessa novela é uma coisa tão maravilhosa que eu não vou estragar a surpresa, sabe? Deixa eu ver. Aqui. A saída teria sido amá-la. Então, só então, teria vivido. Ela vivera, e quem poderia agora dizer com que paixão, porque o amara por ele mesmo, enquanto ele nunca pensara nela. Ah, como isso era agora de uma evidência insuportável. A não ser com a frieza do seu egoísmo e a luz da sua utilidade. Então, de alguma forma, o John Marcher ele aplicou a relação que ele construiu com a May, uma relação de utilidade, né? E não foi muito além disso. Recordou as palavras que ela lhe dissera e a corrente esticou cada vez mais.
a fera espreitara efetivamente, e a fera, a seu tempo, saltara. Saltara naquele crepúsculo frio de abril, quando pálida, exausta, doente, mas tão bela, e talvez ainda recuperável, ela se erguera do seu cadeirão para ficar de pé em frente a ele e deixá-lo hipoteticamente adivinhar. Saltara quando ele não adivinhou. Saltara no momento em que ela lhe virou as costas, desesperançada, e a marca, quando ele se veio embora, caíra onde tinha de cair. À medida em que a gente vai se aproximando do final da novela, a coisa ganha assim um tom dramático muito profundo mesmo. Tá? Bom, eu acho que Da Fera na Selva é o suficiente, tá, pessoal? Não vou ler mais, porque aqui eu já estou chegando perto do fim e eu realmente não quero estragar o deleite de quem vier a ler. Tá? Vamos partir então para a segunda obra, que é a Madonna do Futuro. Essa eu tenho aqui comigo a versão física, né? E então vou ler também algumas partes. A Madonna do Futuro já tem uma temática um pouco diferente, e tanto ela quanto essa daqui, A Lição do Mestre, são obras que tocam na própria na confecção artística em si, né? No ofício do artista, seja ele o artista dedicado à literatura, à pintura, à escultura ou qualquer outra expressão de arte, né? Especificamente aqui no caso da Madonna do Futuro, o narrador conta uma história, uma experiência vivida numa ocasião da juventude dele, em que ele havia passado algum tempo em Florença, na Itália, e ele conhece lá um cara chamado Teobaldo, que é um artista. O nome do narrador não é revelado, tá? O narrador, a gente só sabe a inicial do nome dele, que é H, tá? Então a história começa no momento em que existe ali um grupo de amigos que está conversando a respeito de arte e de artistas, e esse cara, o H, começa então a compartilhar com o grupo a história que ele vivenciou nesse tempo, nessa temporada que ele passou em Florença, na Itália, na companhia desse cara chamado Teobaldo, tá? Então aqui já no comecinho, né, para vocês entenderem um pouco da tônica, né, o Henry James escreve o seguinte: falávamos daqueles mestres que nunca atingiram senão uma única obra-prima, artistas e poetas que no curso da vida só conheceram uma única vez o sopro divino e uma única vez tocaram o elevado plano do melhor, tá? Então essa é a grande tônica da conversa, tá? Artistas que ou não alcançaram ou alcançaram numa única ocasião a sua maior expressão artística, por assim dizer, né? A expressão de fato de uma obra-prima, né? E aí o H começa a contar a história. Ele diz o seguinte: eu conheci um pobre sujeito que pintou sua única obra-prima e, acrescentou com um sorriso, nem isso pintou. Fez sua tentativa de buscar a fama e fracassou. E aí começa o relato dessa ocasião em que ele esteve na Itália, em Florença, na companhia do Teobaldo, tá? Então, em certa medida, a Madonna do Futuro é uma novela sobre as consequências da inação, as consequências de uma eterna espera, as consequências muitas vezes drásticas e irrecuperáveis, né, de eternamente esperar pela centelha de inspiração, pelo melhor momento, pela melhor ocasião, tá? E isso colocado no contexto de uma manifestação artística, né? Então vou compartilhar alguns trechinhos também com vocês, tá? O primeiro deles aqui é o Teobaldo se dirigindo então ao narrador, né, o H, quando ele fala sobre o seu estúdio e ele fala um pouco sobre o seu trabalho, começa a confidenciar ao narrador um pouco do seu trabalho e da maneira como ele pessoalmente encarava o seu trabalho. E o Teobaldo era um cara que falava efusivamente e de uma maneira absolutamente apaixonada sobre o que ele fazia e sobre a arte. Então o narrador e o Teobaldo se encontram em Florença e passam a frequentar juntos os salões, museus,
mostras artísticas, etc. E aí é nesse contexto que se desenvolve todo o diálogo e a relação entre eles. Tá? Então, no primeiro momento em que o Teobaldo começa a compartilhar um pouco disso e falar sobre o seu trabalho, ele diz o seguinte: meu pequeno estúdio nunca foi profanado por um trabalho superficial, febril, mercenário. É um templo do labor, mas também da calma. A arte é longa. Se estamos trabalhando em nosso próprio interesse, é claro que vamos ter de correr. Mas se trabalhamos por ela, frequentemente uma pausa é necessária. A arte sabe esperar. Então essa é uma primeiro vislumbre da postura do Teobaldo frente à arte, a maneira como ele percebia a arte e o ofício do artista, né? E como ele lidava com isso no seu próprio contexto. A arte é longa. Agora eu até não me lembro exatamente quem disse isso. Se alguém souber, escreve aí para mim. Quem disse isso? A vida é curta, a arte é longa. Não sei se foi Flaubert, mas teve algum autor disse isso em algum momento. Depois o Teobaldo diz o seguinte, novamente aqui o Teobaldo falando, tá? Eu não sou digno de respeito. Talvez não tenha talento, mas sou um homem honesto. Não há nada de grotesco numa ambição pura ou numa vida inteira dedicada a ela. Essa é uma outra demonstração, né? É uma outra um outro vislumbre aqui do que depois, à medida em que a gente vai avançando na narrativa, a gente vai perceber que acontece com o Teobaldo, tá? Eu não sou indigno de respeito. Talvez não tenha talento, mas sou um homem honesto. Não há nada de grotesco numa ambição pura ou numa vida inteira dedicada a ela. Essa parte é importante, numa vida inteira dedicada a ela, tá? A Isadora colocou aqui que o Google diz que é Hipócrates. Legal, Isadora, obrigado. Mas eu li isso a partir de algum outro cara. Não lembro se foi Flaubert. Depois eu vou ver e eu comento. Aí, então a gente já começa a perceber como que o Teobaldo lidava com tudo isso, né? Ele falava assim, muito a respeito da admiração dele pelos grandes artistas. No entanto, ele revelava apenas assim, de uma maneira meio tímida, a sua própria relação com o seu trabalho, até o momento em que o narrador percebe que o Teobaldo, em tese, se dedicava à confecção de uma obra que viria a ser a sua obra máxima, a sua obra-prima, né? Que é uma Madonna, né? A pintura de uma mulher, uma figura feminina. E aí, aqui agora é o H, o narrador, fazendo algumas observações a respeito do Teobaldo, tá? Cada vez mais me impressionava a prodigiosa determinação de meu companheiro. Tudo era pretexto para alguma extravagante rapsódia ou devaneio estético. Nada do que era visto ou dito deixava de levar, mais cedo ou mais tarde, a uma luminosa palestra sobre o belo, o bom, o verdadeiro. Se meu amigo não era um gênio, era com certeza um monomaníaco. E para mim, o fascínio de observar as estranhas luzes e sombras de seu caráter não era menor do que se ele fosse uma criatura de algum outro planeta. Sobre o nosso, ele realmente não tinha muito conhecimento. Parecia viver e transitar nos limites de sua pequena província pessoal da arte. Impossível conceber alguém menos afetado pelas vicissitudes do mundo, e muitas vezes cheguei a pensar que a falta de um ou dois vícios inofensivos era, de fato, uma falha em sua personalidade de artista. Parecia-me, às vezes, muito engraçado pensar nele como um membro da nossa astuta raça americana. Mas, com efeito, não poderia haver melhor indício de sua origem do que justamente essa sua fantasia febril. O calor mesmo de sua devoção era um sinal do convertido. Para quem já nasce em plena circunstância da Europa, fica mais fácil reconciliar o entusiasmo e o conforto. Tinha ele, além disso, toda a nossa desconfiança materna pela discrição intelectual e todo o nosso gosto pelo retumbante superlativo. Como crítico, era vastamente mais generoso do que justo, e seus mais modestos termos de aprovação eram glorioso, supremo e magnífico. O troco miúdo da admiração não lhe parecia moeda digna de um cavalheiro. E, no entanto, franco como era de um ponto de vista intelectual, pessoalmente permanecia um quase completo mistério.
Suas confissões, de algum modo, não passavam nunca de meias confissões. E suas alusões ao trabalho e à rotina pessoal deixavam sempre, no fundo, algo de vago. De temperamento modesto, mas altivo, jamais falava sobre assuntos domésticos. Era evidentemente pobre, mas alguma pequena renda devia ter, visto que podia alardear com tanta confiança o fato de que seu culto da beleza ideal jamais lhe trouxera um centavo. Sua penúria, eu supunha, era o motivo de não ter me convidado nunca a visitá-lo em seus aposentos, nem sequer, aliás, mencionado seu endereço. Nossos encontros se davam sempre em algum lugar público, ou então em meu hotel, onde eu o tratava com toda a largueza que fosse possível, sem criar a impressão de caridade. Parecia sempre faminto, e isso era o mais próximo que ele chegava de um vício capaz de redimi-lo. Adotei por princípio não lhe fazer perguntas impertinentes, mas a cada vez que nos encontrávamos procurava aludir de um modo ou outro, mas sempre com respeito, ao magnum opus. Indagar, por assim dizer, pela sua saúde e progresso. Então, o narrador começa a ficar curioso, né, sobre a tal obra, a grande obra do Teobaldo. O Teobaldo diz: estamos caminhando com a graça de Deus. Dizia então, com um sorriso algo circunspecto: não vamos de todo mal. O senhor percebe, a minha grande vantagem é que eu não perco tempo. Essas horas que passamos juntos são, para mim, mais que produtivas, são sugestivas. Assim como uma alma verdadeiramente religiosa não interrompe nunca sua adoração, o genuíno artista está sempre trabalhando. Toma posse de tudo que encontra e aprende algum segredo precioso com cada objeto que se define na luz. Se o senhor soubesse o que é a exaltação do olhar, com cada visão eu recolho uma ideia de sombras, de cor, de relevo. Quando chego em casa, espalho meus tesouros no colo da Madonna. Ah, eu não paro nunca. Então começa a aparecer alguma inconsistência, né? Porque primeiro ele diz que a arte é longa, ele não pode correr, ele precisa dedicar o tempo que for necessário, e agora ele começa a dizer que ele nunca perde tempo, que não para nunca. Mais adiante as coisas vão se revelando, né? E aqui, pessoal, a gente chega num ponto crucial da novela, tá? Tanto é que esse trecho que eu vou ler agora está na contracapa do livro também, tá? É uma ocasião em que o Teobaldo ele confidencia ao narrador, o H, a existência de uma mulher que, ao que tudo indica, seria a musa inspiradora dele, né, na confecção dessa Madonna. E então aqui é um diálogo em que o Teobaldo convida o narrador para conhecer essa mulher. O Teobaldo diz o seguinte: o senhor seria capaz de apreciar uma mulher bonita com reverência? Ora, respondi, não penso em mim como um cordeiro, mas ficaria triste se me considerasse indiscreto. E perguntei-lhe o que, com os diabos, queria dizer com isso. Quando por fim se convenceu de que eu teria a força de moderar a admiração com respeito, informou-me, com um ar de mistério religioso, de que tinha a prerrogativa de me apresentar a mais bela mulher da Itália. Nas palavras do Teobaldo, uma mulher com alma. E o Teobaldo diz: o senhor é, sem dúvida, um homem de muita sorte. Desculpa, o próprio narrador diz: o senhor é, sem dúvida, um homem de muita sorte. E eu terei o maior prazer de testemunhar essa combinação, uma beleza com alma. E o Teobaldo aí diz: a beleza dessa mulher, respondeu-me, é uma lição, uma moral, um poema. É meu estudo de todos os dias. Então, percebam a veneração, né, que o Teobaldo tinha por essa mulher. Se passam aqui algumas situações que eu não vou contar para vocês, porque quem vier a ler, acho que vai se surpreender bastante, até o momento em que o narrador conhece então essa mulher, que era a grande inspiração do Teobaldo, né? Só que ele não tem, evidentemente, a mesma impressão que o Teobaldo tinha a respeito dessa mulher. Depois, é claro, a gente passa a conhecer toda a história da relação do Teobaldo com essa mulher. Uma história de longa data, né? Desde a primeira ocasião em que ele chegou à Itália, etc. Teobaldo, assim como o narrador, era americano e acabou se estabelecendo na Itália, né? Mas aqui agora eu vou ler para vocês um trecho que é assim,
É o momento em que o Teobaldo é colocado frente a frente com a realidade da sua situação em relação à criação dessa sua suposta obra-prima, tá? E quem traz essa verdade dura para ele é o narrador, o H, tá? O narrador diz ao Teobaldo o seguinte: meu pobre amigo, exclamei, pondo a mão em seu ombro, o senhor perdeu tempo. Ela está velha demais para uma Madonna. Foi como se eu o tivesse golpeado brutalmente. Jamais esquecerei o longo, demorado, quase grotesco olhar de dor com que me respondeu. Perdi tempo. Velha, velha, gaguejou. O senhor deve estar brincando? Ora, ela não lhe parece na flor da idade, parece? Com um suspiro fundo, ele se encostou num muro e voltou-se para mim com olhos de interrogação, de protesto, de censura. Por fim, num movimento impulsivo, prendeu meu braço e indagou. Responda com toda a sinceridade. Ela lhe parece assim tão velha? Já está enrugada? Já está gasta? E então eu estou cego? Compreendi, afinal, a magnitude de suas ilusões. Compreendi como, um a um, tinham se passado os anos silenciosos, enquanto ele apenas meditava, numa paralisia encantada, eternamente se preparando para um trabalho eternamente adiado. Parecia agora praticamente um ato de bondade contar-lhe a verdade sem disfarce. Seria muito injusto se lhe dissesse que está cego, respondi. Mas penso sim que está equivocado. O senhor perdeu tempo numa contemplação inativa. Sua amiga um dia foi jovem e leve e virginal, mas devo dizer que isso foi há alguns anos. Ela conserva, não há dúvida, os seus beaux restes, em francês algo como seus belos restos, né? Com toda certeza, o senhor deve fazê-la posar. Ele tirou o chapéu e permaneceu parado algum tempo, passando mecanicamente o lenço sobre a testa. Beaux restes? Agradeço o eufemismo em francês. Criar minha Madonna com beaux restes. Que grande obra-prima não vai ser? Velha, velha, murmurou. Velha, velha. Esqueça a idade dela. Reagi, revoltado com o que eu mesmo havia feito. Esqueça a minha impressão. O senhor tem a sua memória, seus esboços, seu talento. Termine seu quadro em um mês. Eu o declaro de antemão uma obra-prima e ofereço por ele agora mesmo a quantia que lhe parecer justa. Teobaldo me olhava fixamente, mas não parecia fazer sentido algum de minhas palavras. Velha, velha, repetia estupidamente. Se ela é velha, então que diabo sou eu? Se a sua beleza já não se vê, onde fica a minha força? Minha vida então foi um sonho? Minha adoração foi mesmo tão prolongada? Meu amor tão perfeito? O encantamento, na realidade, se quebrara. Que o fio da ilusão tivesse se despedaçado ao meu leve toque acidental mostrava o quanto já devia estar enfraquecido, de tão tenso. A consciência de tempo perdido, de oportunidade passada, parecia rolar sobre a alma de meu pobre amigo, em ondas de escuridão. Subitamente, baixou a cabeça e rompeu em choro. É forte essa parte, né? Porque o Teobaldo aqui é realmente colocado face a face com a realidade, né? A realidade da sua situação. Ele havia prorrogado a ação, né? Tudo que ele deveria ter colocado em curso desde o primeiro momento em que ele conheceu aquela mulher, né? Eu não vou ler mais nada dessa novela, senão eu vou estragar um pouco da surpresa, tá? Então esses foram alguns trechos de A Madonna do Futuro, tá? E por fim, pessoal, para concluir, vamos à terceira e última obra que eu vou comentar hoje, que é A Lição do Mestre, tá? Eu tenho nessa ediçãozinha aqui, muito simpática, é pequenininho, né? Ele tem um pouco mais de 100 páginas, da editora Paz e Terra. A Lição do Mestre. Essa, assim como A Madonna do Futuro, também é uma obra que é uma narrativa que se passa em torno da arte, né? A temática central é a arte, mas enquanto A Madonna do Futuro narra a história, uma história que se concentra na atuação de um cara que se dedicava à pintura, na Lição do Mestre a gente observa uma relação que vai se amadurecendo e se estabelecendo entre dois escritores. Então aqui o contexto
da lição do mestre é o contexto, é a cena literária inglesa. Tá? A história se passa em Londres. Tanto é que aqui na contracapa está escrito: a lição do mestre focaliza um mundo próximo a James, o da cena literária inglesa, e serve de pano de fundo para uma discussão das intrincadas relações entre a arte e a vida. E aqui então a gente está falando especificamente de literatura. Tá? Então, em resumo, o que a gente vai observando nessa novela é o surgimento de uma relação entre um escritor jovem, que é o... Deixa eu me lembrar aqui do nome dele. O sobrenome dele é Overt. Peraí que eu já... Paul. É o Paul Overt. E ele conhece um escritor mais velho, mais experiente, a quem ele admira muito, cujas obras ele havia lido. Ele diz em algum momento que ele percebe em algumas das obras mais recentes desse autor mais velho e experiente alguma estranheza, mas isso não diminui a admiração, o apreço que ele tem por esse autor. Então, esse autor mais velho, o Henry St. George, passa então a atuar como uma espécie de mestre, de fato, para um pupilo, né, que é o Paul Overt. Então, é interessante observar aqui a dinâmica entre esses dois personagens. Tá? Existem outros personagens tão importantes quanto eles, mas eu vou me concentrar na dinâmica que se estabelece entre esses dois. Tá? Então, o primeiro trecho que eu quero ler para vocês é de um diálogo entre eles dois, tá? Em que o diálogo começa com o Paul se dirigindo ao St. George. Tá? Deixa eu pegar aqui, página 44. Vamos lá. Então aqui o Paul Overt se dirigindo a esse escritor mais velho que ele, tá? O St. George. É muito interessante ouvi-lo falar de si mesmo, mas eu não entendo o que quer dizer em suas alusões sobre não ter conseguido. Paul Overt observou com uma hipocrisia desculpável. Gostava tanto da companhia que o fato de haver algum declínio no seu talento ou esmero perdera a importância. Não diga isso, replicou St. George gravemente, com a cabeça relaxada no encosto do sofá e os olhos no teto. O senhor sabe muito bem o que quero dizer. Bastou-me ler 20 páginas do seu livro para perceber que o senhor sabe. Então, um rápido contexto, para vocês entenderem um pouco melhor, esse escritor mais jovem também havia escrito já algumas obras, e o mais velho, mais experiente, o St. George, havia lido o último livro desse escritor mais jovem, o Paul, e ele disse que gostou muito da obra dele, tá? E que percebia nele um cara de extremo talento. Tá? Aí o Paul diz: o senhor me faz sentir um fracassado, suspirou Paul absorto. Isso é bom, serve como aviso. Deve ser mesmo chocante, especialmente para uma mente jovem, cheia de fé, o espetáculo de um homem feito para coisas melhores, sucumbindo na minha idade em tamanha desonra. St. George falava baixo, mas decidido e sem nenhuma emoção. O tom de sua voz sugeria uma lucidez impessoal, que era quase cruel consigo mesmo, que fez o seu jovem amigo pegar no seu braço como para adverti-lo. Mas ele prosseguiu, enquanto seus olhos pareciam acompanhar as formas do século XVIII no teto. Olhe bem para mim. Decore a minha lição, pois é uma lição. Deixe a bondade invadir seu coração até que estremeça de pena, e que isso o ajude a manter-se no caminho do futuro. Não se transforme na velhice naquilo que me transformei na minha. Um deplorável e deprimente exemplo de alguém que cultua falsos deuses. Então, o que é muito bonito aqui de ler, de observar, são de fato as consecutivas lições que esse escritor mais experiente começa a compartilhar com o Paul, que era um cara mais jovem. Né? Depois ele pergunta, né, o Paul indaga, né, mas o que são esses falsos deuses? Né? O que o senhor quer dizer com falsos deuses? Perguntou. Seu companheiro respondeu sem dificuldades. Os ídolos do mercado, dinheiro, luxo e o mundo entre aspas. Uma carreira para os filhos, vestidos para a mulher, tudo que nos leva pelo caminho mais curto. Ah, que coisas vis nos obrigam a fazer.
O St. George, embora fosse um cara de muito sucesso, pelo menos sucesso do ponto de vista material, que era evidente, tinha muito sucesso como escritor, tinha uma tremenda residência, tinha cavalos, tinha carruagem, os filhos estavam muito bem colocados em excelentes escolas e assim por diante. Mas ele compartilha muito abertamente com o Paul o fato de que ele não se considerava um cara de sucesso, em hipótese alguma, do ponto de vista da sua expressão artística. Tá? Eu vou seguir aqui para alguns outros trechos muito legais também. Peraí. Aqui, esse também é legal. Deixa eu localizar a página aqui, página 83. Mais um diálogo aqui bem contundente, tá? Tá. Vamos lá. O Paul novamente se dirigindo ao St. George, tá? É enganador que eu o encontre vivendo com toda a aparência de felicidade doméstica, abençoado com uma esposa devotada e perfeita, com crianças que ainda não tive o prazer de conhecer, mas que devem ser jovens adoráveis, deduzindo o que sei de seus pais. St. George sorriu como que pela candura da pergunta. Tudo isso é excelente, meu caro amigo. Que os céus me proíbam de negá-lo. Eu ganhei muito dinheiro, minha esposa soube como tomar conta dele, como usá-lo sem desperdiçá-lo, como guardar uma boa parte dele, como fazê-lo frutificar. Eu tenho comida na despensa, eu tenho tudo com exceção, na realidade, daquilo que é grande. Daquilo que é grande, Paul continuou a ecoar. E aí o St. George responde. A sensação de ter feito o melhor, a sensação que é a verdadeira vida do artista, e a ausência da qual é a sua morte, de ter extraído do seu instrumento intelectual a mais bela música que a natureza tivesse escondido nele, de ter tocado esse instrumento como ele tem de ser tocado. Ou ele o faz ou não o faz, e se ele não o faz, não vale a pena ser mencionado. Portanto, precisamente aqueles que realmente sabem não o mencionam. Ainda que ouçam muito falatório, o que mais ouvem é o silêncio incorruptível da fama. Então, desse momento em diante, o St. George começa a demonstrar de uma maneira assim muito incisiva e dura para o Paul, mas também aparentemente muito franca, a partir da sua própria experiência pessoal, as concessões que ele deveria fazer caso ele estivesse disposto a alcançar a perfeição, né? Então, em certa medida, essa novela também é sobre uma busca pela perfeição, né? Perfeição que talvez seja absolutamente utópica, mas pela mais bela expressão, a expressão máxima da sua capacidade artística como escritor, né? De acordo com esse escritor veterano, experiente, já num outro estágio da sua vida, ele atingiu muito, mas por outro lado ele não alcançou nada, tá? Isso fica claro numa outra parte aqui que eu acho muito legal, página 87, parte curtinha, tá? Vejam só. O St. George diz para o Paul: não, sucesso é fazer as pessoas dançarem outra música. Tente. Paul continuou a olhar gravemente. Tentar o quê? Tente fazer uma obra realmente boa. Isso que eu quero, Deus sabe como. Bem, o senhor não pode fazê-lo sem sacrifícios. Não acredite nisso nem por um momento sequer, disse o mestre. Eu não fiz nenhum. Eu tive tudo. Em outras palavras, perdi tudo. Genial, né? Eu tive tudo. Em outras palavras, perdi tudo. Então, ele está falando sobre as concessões que têm que necessariamente ser feitas, né? Aí um pouco mais adiante o Paul diz o seguinte para ele: o senhor teve uma vida plena e rica para o ser humano do sexo masculino em geral, com todas as responsabilidades, deveres, fardos, sofrimentos e alegrias, todas as iniciações e complicações sociais e domésticas. Elas devem ser imensamente sugestivas, imensamente divertidas, arriscou Paul ansioso. Divertidas? Para um homem forte, sim.
Aí o St. George responde: elas deram-me temas sem fim, se é isso que o senhor quer dizer. Mas elas tiram-me, ao mesmo tempo, o poder de usá-las. Eu toquei 1000 coisas, mas qual delas transformei em ouro? O artista tem a ver somente com isso. Nada sabe ele de metais mais vis. Vivi a vida do mundo com minha esposa e minha progenie. A vida desajeitadamente convencional, cara, materializada, vulgarizada de Londres. Nós obtivemos tudo de bom, mesmo uma carruagem. Somos perfeitos filisteus, pessoas prósperas, hospitaleiras e eminentes. Mas, meu caro amigo, não tente estultificar-se e fingir que não sabe o que eu não obtive. É maior que todo o resto. Entre artistas, vamos? O mestre arrematou. O senhor sabe que, tão certo quanto está sentado aqui, daria um tiro na testa se tivesse escrito os meus livros. Então esse cara, esse escritor, né, já experiente, embora tivesse alcançado muita projeção e muito sucesso, pelo menos do ponto de vista material, aparentemente era extremamente duro consigo mesmo, afirmando categoricamente que ele não alcançou nada de fato como artista, né? Quando ele diz que o menino mais jovem daria um tiro na testa se tivesse escrito os livros dele. É dureza mesmo. Uma última parte, tá, pessoal? E aí eu concluo. Tá, página 88. Aqui agora o narrador começa a elaborar as impressões, os sentimentos do Paul a partir desse diálogo tão contundente que ele está tendo aqui com o seu mestre, né? Ocorreu a seu ouvinte que a tremenda conversa prometida por ele em Summersoft, então isso aqui, Summersoft é uma região, né, um lugar no qual eles haviam aventado a possibilidade de ter essa conversa que agora aconteceu. Ocorreu ao seu ouvinte que a tremenda conversa prometida por ele em Summersoft havia se realizado e com uma presteza e uma abundância que a jovem imaginação do último mal tinha calculado. Sua impressão o sacudiu tanto e ele tremia com a excitação de tão profundas reverberações e tão estranhas confidências. Ele tremia, de fato, com o conflito dos seus sentimentos. Espanto, reconhecimento e alarma, apreciação, protesto e concordância, tudo misturado com afeto e uma espécie de vergonha na participação, pelas feridas e arranhões exibidos por tão excelente criatura e com o sentido do trágico segredo nutrido sob a sua luxuosa fachada. A ideia de que ele, Paul Overt, pudesse ocasionar tal ato de humildade fê-lo corar e ofegar, ao mesmo tempo em que sua consciência, em certas direções, estava viva demais para não engolir e não saborear intensamente cada colher desta revelação oferecida. Tinha sido o acaso que o tinha feito soprar sobre águas profundas, fazendo-as balançar e quebrar em ondas de estranha eloquência. Mas como poderia ele contradizer apaixonadamente esta última extravagância do seu anfitrião? Como não poderia ele enumerar-lhe as partes da sua obra que amava, as coisas esplêndidas que havia encontrado nelas, além dos limites de qualquer outro escritor do momento? O Paul, a partir desse instante aqui em seguida, né, daqui em diante, é colocado para refletir assim, de uma forma que até então para ele era inédita, né, a respeito de tudo aquilo que, pela experiência desse escritor mais experiente, desse escritor mais velho, o St. George, ele deveria ter que simplesmente abrir mão, se ele quiser. E ele era um cara, um jovem escritor que tinha uma ambição artística muito latente, né? Então essa é uma belíssima novela sobre esse aparente embate entre a vida vivida na sua plenitude, nas suas diversas manifestações, né, e o exercício artístico, tá? Então, pessoal, eu acho que é o suficiente. Deixa eu ver que horas são aqui, 8h20, já passamos de 1 hora aqui. Eu acho que pelo menos para uma primeira visão geral aqui das 3 obras é mais do que o suficiente. Espero não ter revelado mais do que o adequado e que isso sirva realmente para estimulá-los a conhecer e conhecer a fundo a obra desse autor, tá? Volto a dizer, pelo menos para mim,
desde a ocasião em que eu tive a felicidade de conhecer Marcel Proust, né, de ler as obras de Proust, o Henry James é realmente o cara que mais me chamou a atenção, tá? É claro que eu já li diversos outros autores que eu considero excepcionais, mas esse cara realmente é diferenciado, tá? Deixa eu ver só se alguém colocou aqui alguma pergunta. A Joyce perguntou: a volta do parafuso está na sua sequência de leituras? Sim, tá, eu tenho. Tem a outra volta do parafuso, né? Enfim, tudo que eu encontrei na internet, eu comprei tudo pela internet, né? Desse cara eu comprei, tá? Os principais você encontra facilmente pela Amazon, né? E os outros eu fui comprando em sebos, principalmente pela estante virtual. Esses dois que eu mostrei hoje para vocês aqui, a Madonna do Futuro e a Lição do Mestre, eu comprei na estante virtual. Esse daqui também, esse ensaio arte da ficção também. Então eu encontrei bastante coisa por lá, tá? E eu realmente acho que eu vou... Não estou convicto disso ainda, mas eu acho que eu vou passar os próximos meses aí lendo seguidas obras do Henry James, tá? Então logo eu faça isso, à medida que eu for avançando, eu vou compartilhando as minhas impressões das próximas obras também, tá? Pessoal, muitíssimo obrigado pela paciência para quem participou aqui até agora. Eu acho que eu vou deixar a live gravada, tá? No meu feed, para quem quiser assistir com calma depois. E aí um pouco mais adiante eu coloco também no canal do YouTube, como eu fiz com as anteriores, né? A live que eu fiz recentemente com o Daniel Layer, eu coloquei lá no canal. E aí lá dá para eu organizar por capítulos, né? Fica mais fácil de assistir, mas vai ficar também aqui no meu feed. A minha ideia a partir de agora é fazer isso com alguma frequência, né? Talvez uma frequência semanal, eu vou tentar. E aí eu vou avisando vocês de antemão para que vocês possam eventualmente se preparar, quem tiver curiosidade também, ou quem já tiver o livro, quiser fazer uma leitura prévia, a gente vai estabelecendo uma dinâmica talvez um pouco mais interativa também, tá? Então é isso. Para fechar, eu realmente os encorajo enfaticamente para que vocês leiam Henry James, tá? Tão enfaticamente quanto eu também os encorajo a leitura de Proust. Esse cara é genial. Obrigado novamente, viu, pessoal? Valeu, Rafael. Valeu para todos aí que acompanharam o tempo todo. E obrigado por prestigiarem. Essa se Deus quiser, é só a primeira edição de um projeto aí que vai se estender por bastante tempo, tá bom? Bom descanso para todos. Boa noite.